Muito bem, tenho uma palavra para compartilhar com você. Quem lembra que a gente vai falar agora? Parece que você estava na igreja, né? Domingo passado, né, irmão? Aleluia. Ficamos de concluir a palavra que foi ministrada domingo passado. E só para a gente dar uma sequência, a gente vai só pegar um pouquinho do que nós compartilhamos passado para dar sequência. E tem algo muito especial aqui que nós vamos estar fazendo aqui hoje, nos nossos 2 cultos. Muito bem, eu quero ler, queridos, o texto que está em Mateus capítulo 9, apenas o versículo de número 13. Mateus capítulo 9, apenas o versículo 13. Se porventura você não está com sua Bíblia, e eu quero que você acompanhe a leitura aí. O texto nos diz assim: e acrescentou. Agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Eu quero que você pegue esse coração aqui da palavra. Quero que demonstrem misericórdia. Quero que demonstrem misericórdia. Amém, queridos? Então, o tema da palavra, que você sabe, é os misericordiosos. E nós vamos estar falando essa segunda parte agora dessa palavra, que nós vamos estar concluindo e ter um tempo muito especial juntos aqui. Misericórdia, o que é misericórdia? Misericórdia é um sentimento de compaixão despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. Conceder misericórdia a alguém significa perdoar esse alguém pelo simples ato de bondade, apesar do outro não merecer o perdão. Querido, nós batemos muito nessa tecla, porque falamos semana passada muito a respeito disso, porque nós acabamos nos deparando com uma situação que nos trava, se nós não tivermos cuidado. Qual é? É a gente buscar mérito na pessoa, para a gente poder usar de bondade ou fazer alguma coisa em favor dela, porque nós vamos fazer porque ela merece, não porque ela precisa. E o que está em jogo aqui, o grande ponto é: eu devo fazer não é porque a pessoa merece, é porque ela precisa. Quando Deus enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, Ele não nos enviou Jesus para morrer por nós porque nós merecíamos, e sim porque nós precisávamos. A Bíblia diz que todos, sem exceção, Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção. Então nós precisamos ver dessa forma. Quando eu digo, eu vou conceder misericórdia, eu estou dizendo, mesmo que a pessoa não mereça, assim mesmo, eu vou manifestar isso. Porque misericórdia é um ato de bondade de alguém para uma outra pessoa que, mesmo que ela não mereça, assim mesmo nós vamos estender. E quando nós vemos do ponto de vista de Deus a questão da misericórdia, aí se torna muito mais claro isso para todos nós. Misericórdia divina significa Deus perdoar os pecados, apesar das faltas cometidas pelos pecadores. Isto significa, do ponto de vista divino, do ponto de vista de Deus, perdoar os pecados, apesar das faltas cometidas pelos pecadores. Misericórdia é a libertação do julgamento. É ser liberto de um julgamento, de uma coisa já bem definida, bem certa. E entra o ato de misericórdia para com aquele que é o alvo, que se torna o alvo dessa misericórdia. Isso aqui é muito importante que a gente entenda. Queridos, só pegar para você um pouco desse diálogo aqui, voltando algo a respeito do diálogo de Jesus com os fariseus, porque o texto nos mostra que eles estavam assentados à mesa, e os fariseus chegam com Jesus, com os discípulos, perguntando. E aquilo que eu estava falando, se nós estamos todos assentados em uma mesa, se eu não quero que você ouça a conversa, eu vou perguntar no ouvido da pessoa aqui. Mas só que o texto diz que eles perguntaram: por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? E o texto nos diz que Jesus ouviu.
Então você sabe quando você fala um pouco alto, olha, eu estou falando com a Ediene, mas eu sei que o Rafael está perto, ele vai ouvir também, e o negócio vai acabar chegando direto para quem é a pergunta. Então há esse diálogo entre eles, e entenda isso aqui que eu quero compartilhar aqui. Jesus, ele estava pedindo para os fariseus, Jesus estava pedindo para os doutores em teologia, filosofia, direito e ética da época, que eles se voltassem para a palavra, que eles se voltassem para as escrituras e lessem atentamente o que está escrito em Oséias capítulo 6, versículo 6. Olha o que está escrito em Oséias capítulo 6, versículo 6. Ao compreenderem as escrituras, pulei aqui, vamos lá, Oséias 6, 6. Afinal, o que desejo é o vosso amor e não sacrifício, entendimento quanto à pessoa de Elohim, Deus, mais que ofertas e holocaustos. Então, queridos, misericórdia é um ato de amor. Misericórdia é manifestar o amor genuíno, o amor de Deus. E isso aqui é muito importante, porque entenda isso aqui, na medida em que eles compreendessem as palavras de Oséias, que ele está sendo instrumento de Deus para liberar essas palavras, olha o que iria acontecer. Na medida em que eles compreendessem as escrituras, eles iriam entender que Jesus não estava pactuando com o pecado de Mateus e seus amigos, e sim procurando salvá-los, pois para isso ele veio. Amém? Então preste atenção, vou voltar de novo, porque isso aqui eu considero muito importante. Na medida em que eles compreendessem a palavra, eles deixariam de julgar Jesus, eles deixariam de acusá-lo, de apedrejá-lo, e eles iriam compreender que Jesus estava sentado àquela mesa com publicanos e pecadores, não porque ele compactuava com o pecado deles, mas porque eles precisavam ser salvos. E na medida em que Jesus está ali com esse propósito, ele está simplesmente fazendo aquilo que ele veio de fato para fazer. Olha o que está em Lucas capítulo 19, versículo 10. O próprio Jesus disse na casa de Zaqueu. Me ajude aí, leia comigo. 1, 2, 3, já. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, queridos? Então Jesus estava no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa. Então, se eles compreendessem toda pedra que estava nas mãos deles, eles iriam lançar fora, iriam dizer: olha, Jesus não está no meio deles porque ele está pactuando com aquilo que eles estão fazendo de errado, mas porque alguém precisa ser instrumento para salvá-los. Eles precisam ser alcançados por esse amor, por essa graça, por essa misericórdia. Quem está caminhando comigo nisso aí? Amém? Então precisamos caminhar a partir desse entendimento. Agora eu quero chegar numa parte aqui, que eu considero essa parte muito, muito importante. Eu quero ler um texto da Bíblia, e eu quero ilustrar esse texto com você aqui. Alguém ainda está comigo aí? Pode deixar. Muito bem. Amém? Eu quero ler um texto da Bíblia, e eu quero que você preste bem atenção nisso aqui, porque eu creio que tem algo muito forte para ser transmitido da parte de Deus para minha e para a sua vida no que diz respeito a este assunto. Eu quero ler um versículo
de João capítulo 8. Eu quero ler apenas o versículo 1 com você. Olha o que está escrito. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. O texto nos diz que Jesus foi para o templo e assentado ensinava não somente os discípulos, mas ensinava também a multidão que foi até ele, tá? Isso aqui é para você entender e ilustrar um pouco daquilo que a palavra nos fala. E eu quero que você caminhe comigo nesse entendimento aí. E na medida em que Jesus ensinava os discípulos e a multidão que foi até ele no templo para ouvir os seus ensinamentos, olha o que diz a sequência das escrituras. Olha o próximo texto que diz: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Mestre, essa mulher foi pega em ato de adultério. Desculpa. Mestre, essa mulher foi Mestre, essa mulher foi pega em ato de adultério. Em plena segunda lei de Moisés, ela deve ser apedrejada em praça pública. Mestre, essa mulher foi pega em ato de adultério. Segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. E o Senhor, que diz sobre isso? Quem de vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eu quero chamar sua atenção aqui para uma coisa. É que a gente sabe do propósito deles. Eles estão vindo aqui, acima de tudo, para fazer justiça própria, mas ao mesmo tempo para pegar Jesus em algum erro, em alguma falha. E eles vêm com esse propósito, e ao mesmo tempo que eles querem pegar Jesus em um erro, eles estão querendo fazer justiça com as próprias mãos. E ao fazer justiça com as próprias mãos, sabe o que parece? É que se eu estou apedrejando uma pecadora, e eu estou fazendo o que é certo, eu acho que depois é arriscado até Deus chegar comigo e dizer: meu filho, poxa, obrigado, você me ajudou aí, ó. Estava precisando me livrar dessa mulher que estava dando muito trabalho, estava acabando com o casamento, e você me deu uma força, eu quero lhe agradecer. Parece que alguns entendem que Deus vai chegar e dar um tapinha nas costas e dizer: olha, obrigado porque finalmente você fez o que era certo. O que parece muitas vezes que é isso que está acontecendo. E pense comigo numa coisa: quem nunca apedrejou ou nunca sentiu vontade de apedrejar alguém? Com palavras, com atitudes, com intenções internas. Quantos nunca sentiram vontade de fazer isso? Por causa desse senso de justiça que o ser humano tem. Quantos de nós nunca desejamos fazer isso? Quem nunca sentiu vontade de fazer isso por causa de uma injustiça que sofreu? É porque você não sabe o que eu passei, pastor. É porque você não sabe o que eu sofri, é por isso que você está falando isso. Quantos de nós nunca sentimos vontade de agir assim? Mas Jesus, ele chega com essas pessoas que estão aqui para cumprir a lei, que estão aqui para fazer tudo o que é certo,
e joga uma coisa para Jesus, dizendo: Jesus, basta tu dar um sinal verde aí, que o resto é com a gente, deixa que a gente faz o que é certo aqui, e acaba com esse problema, e tudo se resolve, e cada um volta para sua casa em paz. Mas olha o que o texto nos diz, queridos. O texto seguinte diz o seguinte, preste atenção, o próximo: mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Agora, preste só atenção em um detalhe aqui. O texto nos diz que eles foram acusados pela própria consciência. Em nenhum momento Jesus os chamou de pecadores. Em nenhum momento Jesus disse: vocês são adúlteros tanto quanto esta mulher. Em nenhum momento Jesus fez uma comparação entre eles e ela. Não aconteceu isso. Aconteceu uma das coisas mais tremendas que pode acontecer da parte do nosso Deus para com o ser humano. Ele diz: olha, eu não vou te acusar, eu só quero que você dê liberdade, que a sua consciência seja o seu juiz nessa hora. Não eu que vou dizer o que é certo e o que é errado. Pare um pouco e deixe a sua consciência responder por você. Porque está escrito em Romanos capítulo 2, que os judeus que tinham a lei, Paulo está pegando pesado com eles, porque diz: olha, vocês têm a lei e vocês não estão caminhando de conformidade com a lei. Enquanto que os gentios não têm lei, ele diz: a consciência deles lhes serve de lei. Então Jesus está fazendo uso disso e diz: ó, deixa a consciência de vocês trabalhar um pouco. E por que ele faz isso? Preste atenção comigo aqui. Por que Jesus procedeu dessa maneira? Ele procedeu assim porque os santos gostam de exercer juízo sobre os pecadores. É por isso que ele procede assim, porque os santos gostam de exercer juízo sobre os pecadores. Infelizmente, é por esta razão. E Jesus, o texto nos diz que todos, preste atenção, vou ler novamente: mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. E o texto, a sequência nos diz o seguinte, preste atenção: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: onde estão os que te condenaram? Não existe mais ninguém, mestre. Todos foram embora. Então, eu não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Amém. Amém? Queridos, olha o que está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 20. Tiago 1,20 está escrito assim: mas não devemos esquecer que está escrito, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Por mais que eu esteja totalmente certo naquilo que eu estou fazendo, mas eu tenho que entender que é uma forma, Deus está dando uma mãozinha para Deus. É como se Deus não soubesse o que fazer. Eu digo: Deus, eu vou lhe dizer o que fazer, eu vou lhe dizer como fazer. E a gente vai lá e faz, vai lá e toma a decisão de agir de acordo com aquilo que a gente imagina que é o certo. E queridos, volte-se para mim aqui um pouco e preste atenção nisso. Naquele momento aqui do episódio aqui dessa cena, Jesus, ele levantou os seus ouvidos, ele levou os seus ouvintes a uma profunda reflexão.
Por quê? Eles deveriam parar de olhar um pouco para a pecadora e voltar o seu olhar para dentro de si mesmos. Reconhecemos diante de Deus que nós necessitamos de misericórdia quando decidimos jogar no chão a pedra de julgamento, a pedra de juízo, a pedra de vingança, de condenação que está em nossas mãos. Agora deixa eu lhe dizer, a gente precisa ser bem honesto com a gente mesmo. Não é para nenhum ser humano fácil fazer o que esse Senhor fez. Não é. Se alguém me disser que é fácil, eu vou lhe pedir perdão e dizer, olha, me perdoe, mas nós ainda estamos aqui na terra. Não é fácil não para ninguém. Mas ele diz, olha, você está me obrigando a colocar em prática o mandamento mais difícil que o meu mestre me ensinou. Mas você sabe, alguém que é consciente e diz, olha, se fosse de mim mesmo, eu estaria tendo a mesma atitude que essas outras pessoas que sofreram o mesmo dano que eu. Estaria tendo a mesma atitude que elas. Porém, não foi isso que o meu mestre me ensinou. Então eu escolho colocar em prática aquilo que ele me ensinou. Eu escolho viver aquilo que ele me ensinou. Considere-se perdoado. Considere-se perdoado. Isso é tremendo demais, isso é tremendo demais. Você sabe qual é o grande desafio? É jogar no chão a pedra de julgamento. É jogar no chão a pedra de condenação, é jogar no chão a pedra, sabe, que nos faz fazer justiça própria. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, você vai ver lá nos últimos versículos, não nos últimos, mas a partir acho que do versículo 18, ele começa a nos dar um conselho. Ele diz, não vos vingueis a vós mesmos, mas como está escrito, dai lugar à ira. Peraí, pastor, como é que é isso? Não vos vingueis a vós mesmos, dai lugar à ira? Não, é só a gente entender o contexto. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, pois está escrito, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Pare para você pensar numa coisa comigo. Caim matou Abel, sim ou não? Deus diz, Caim, a terra está clamando por justiça, por causa do sangue inocente que tu derramaste. Aí o Caim cai em si diante de tudo que ele fez, e ele diz, agora eu vou ser um fugitivo, um errante pela terra, e o primeiro que me encontrar vai me matar. Aí Deus pega e diz, eu vou fazer um negócio contigo, eu vou te colocar uma marca. É como se Deus dissesse, o teu pecado, o teu crime é responsabilidade minha e não de alguém que te encontrar pelo caminho para fazer justiça própria com as suas mãos. Está dando para entender isso aqui? Deus diz, eu vou colocar uma marca em ti, porque se alguém matar Caim será vingado 7 vezes. Porque o que Deus está dizendo é o homem que vai praticar a minha justiça na terra fazendo dessa forma. Não, Caim, você é responsabilidade minha. Você, lá no final, você vai se entender comigo. Por isso você vai carregar essa marca com você aqui. Então é só para a gente pegar isso, porque eu considero isso aqui, meu Deus do céu, tremendamente importante para todos nós. Ouça, todos os seres humanos, independente de cor, raça, credo, opção sexual, são necessitados da misericórdia de Deus. E também todos devem ser alvos de nossa misericórdia, se queremos alcançar e viver a misericórdia de Deus no nosso caminhar. Amém, queridos? Porque a misericórdia que eu dou é a misericórdia que eu recebo. A misericórdia que eu dou é a misericórdia que eu recebo. Eu pulei um texto aqui que eu quero voltar e ler. Mateus capítulo 7, versículo 12. Nós lemos na semana passada. Preste atenção que está escrito. Você pode ler comigo, que é muito importante este versículo. 1, 2, 3. Façam aos outros aquilo que vocês querem que eles façam a vocês. Isto é em poucas palavras o ensino da lei de Moisés e dos profetas.
E eu quero destacar aqui a primeira parte: façam aos outros aquilo que vocês querem que eles façam a vocês. Amém, queridos? É lei da semeadura. Pastor, isso funciona lá fora, né? Para não crente. Paulo está escrevendo para a igreja dos crentes. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, este se fará. Que semeia para a carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. Então, queridos, isto eu considero de muito grande importância. Porque escute, a misericórdia faz com que Deus nos dê uma segunda chance, assim como Ele deu para aquela mulher. E para mim o que vem à minha mente é o que está em Jonas capítulo 3, versículo de número 1. Olha o que está em Jonas 3:1. Você pode ler comigo? Do Senhor. Pastor, o que foi que ele disse? Em certo sentido, não interessa o que ele disse. Claro que interessa, meu Deus, porque foi Deus que falou. Mas eu não quero destacar o que Deus disse. Eu quero destacar que foi pela segunda vez que veio a palavra. Você sabe o que significa? Que Jonas a primeira vez pisou na bola. Mas Deus está lá dizendo: olha, eu vou te dar uma segunda oportunidade. O meu e o seu Deus é o Deus da segunda chance. Às vezes a gente não tem essa disposição toda para dar uma segunda chance. Mas vamos aprender com aquele que é rico em misericórdia. Por que Davi ao pecar, levantando o censo de Israel? Quando o profeta vai até ele dizer: olha, o Senhor me mandou 3 coisas para eu dar para você, escolhe uma das 3 para que sobrevenha a ti. Ele diz: olha, eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque o Senhor é misericordioso, tardio em irar, arrepende-se do mal. Eu prefiro cair nas mãos dele. Eu vou cair nos braços certos. Amém, queridos? Então eu tinha um testemunho para dar aqui, mas eu vou deixar a pessoa mesmo, que ela vai, no momento certo, dar o testemunho. Ela vai pregar aqui nesse púlpito, e ela vai dar o testemunho dela aqui. É um testemunho muito forte, muito lindo, que eu sei que vai impactar muito as nossas vidas. Eu vou lhe fazer um pedido. Eu vou pedir que você fique de pé. Fique de pé, por favor. Aleluia. Eu quero que você faça uma coisa aqui. Eu vou pedir que você faça uma coisa. Você pode tirar esses aquários para mim aqui, por favor, queridos? Pode ajudar meu filho? Coloque para aquele lado de lá. Isso, obrigado. Queridos, eu quero fazer uma coisa com você aqui. Nós temos alguns minutos, eu fiz isso de propósito. Não era uma palavra longa esse segundo momento aqui, mas eu fiz assim de propósito para que a gente possa tirar um tempo para a gente ter um momento de oração aqui. Eu não sei se alguma dessas pedras aqui, literalmente são pedras mesmo. Eu não sei se alguma dessas pedras aqui já esteve na sua mão, mas eu quero lhe fazer um desafio, porque eu já carreguei algumas pedras. Você sabe que eu cheguei a um ponto, uma vez eu vivi uma situação que eu peguei uma lapada de um cinturão. Eu era adolescente, aqui na minha perna, pelo meu padrasto. Foi tão forte que ficou aquela marca tão grande aqui, e eu fiquei tão irado com aquilo, eu não tive nenhuma reação. E eu disse: eu nunca quero que isso suma daqui, porque todas as vezes que eu olhar para isso, eu quero lembrar do que ele fez comigo. Eu não era convertido, eu nunca quero que isso suma daqui. Então eu não sei o que você já sofreu, o que você já passou ou está passando, mas eu quero lhe dizer que diante de situações difíceis, uma das primeiras coisas que o inimigo faz: pega essa pedra, ou você vai ficar
inerte, parado, sem fazer nada, você é muito mole, você é muito frouxo, nem parece que corre sangue nas tuas veias, nem parece que você é filho do fulano de tal, não é não? Pega lá as origens lá do caboclo mais carnal da terra, nem parece que você é filho do fulano, prova que tu é filho dele agora. Ainda tem aqueles pais que dizem, olha, se você apanhar na rua e chegar chorando, vai apanhar de novo aqui. Aí, meu irmão, o que a pessoa faz? Então eu já vou sair de casa com várias pedras, não vou levar problema para casa não. Então eu quero nesta manhã, a mesma coisa eu quero fazer à noite. Eu quero fazer um desafio para todos nós aqui. Se tiver alguma pedra na sua mão, eu não quero saber que pedra é, ou por que tem, mas eu quero te fazer um desafio. De vir aqui no altar, comigo, dizer, Deus, eu estou deixando essa pedra aqui. Ah, pastor, mas graças a Deus, eu não tenho nada contra ninguém. Mas você sabe uma outra coisa? Nós estamos em um culto de missões. Você sabe aqueles pecadores que a gente já os rotulou a tal ponto dizendo que para esse aí só a morte. Estamos jogando pedra nele, estamos dizendo que para ele não tem mais jeito, não tem salvação. São pedras que a gente precisa deixar, porque a partir do momento que a gente deixar, a gente vai começar a olhar para eles e vai dizer, assim como eu, você necessita de misericórdia. E eu não quero ser aquele que vai fazer justiça com as próprias mãos. Eu não quero ser. Eu quero ser como o meu Senhor é. Amém?